Dessa galera. A gente foi para uma reunião recente, né, lá no dia 16, onde estava lá uma das fiscais do BID, alguns daqui estavam lá, e a Cláudia Clementine, que já sondei a vida dela lá, e está aqui, ela, tudo dela, tal, que ela está envolvida. Então o que acontece? A tal da Clementine e o principal gestor, eles sempre estão falando o quê? Gente, esse projeto é melhor, vocês têm que abraçar, ele falou essa palavra. Tem que abraçar esse projeto. Então o que é isso? Eles querem criar o que a gente chama de consenso. O que é um consenso? É todo mundo aceitar de boa. Quem falar mal é malquista, é retirado do processo de participação, ou é excluído de alguma forma, ou se não todo mundo se volta contra ele. Então na realidade nós temos o que? Eles mesmos colocam que eles vêm procurando, o seu comunicado de 2019, melhores práticas para evitar conflitos sociais. Então, o que a gente chama é uma pedagogia do consenso. E a pedagogia do consenso é o quê? Ela evita o conflito, mas o conflito ele é nato da política. Então não tem como você discutir um planejamento de uma cidade, ou de uma área como um bairro ou como uma comunidade, sem haver conflito de interesse, de posições e tal. Só que isso eles querem evitar, porque eles só querem o plano deles. Aí, já estão boicotando. Falou muito alto, viu? Já estão boicotando. Aí vamos lá. Aí aqui tem alguns projetos, eu vou passar. Aqui nós temos o José Rivaldo. José Rivaldo é hoje o diretor da UEP, né? Dessa unidade de preparação do programa. Que é uma unidade que eu queria só chamar a atenção, que é o quê? Essa unidade ela tem autonomia até sobre a prefeitura para fazer o que quer nesse projeto. Ela só obedece ao BID. Então, por exemplo, nem os vereadores da cidade às vezes têm acesso às coisas, porque é a unidade que tem. Então já é uma ferramenta do que a gente chama de urbanismo neoliberal, que é botar entidades específicas, ou criar funções que não existem e são assim funcionais. Elas funcionam até o tempo do projeto, mas tem poder supremo no caso. Tem até por exemplo, tem um grupo de licitação só deles, diferente da prefeitura. Como a gente está falando de licitação de lixo, as licitações do plano estão andando muito bem, obrigado. Não tem nenhuma parada. A do lixo pode parar, mas a dele não. Então só você ter ideia como eles têm autonomia. E essa galera mexe com vários setores, né, que eles chamam chave. O setor público, em várias escalas, nós temos o governo federal, Caixa Econômica, o estadual, com companhias de esgoto, a CAGEP também entra, as obras de saneamento, e municipal, as agências locais, agências de planejamento, agências públicas, o setor privado, que está de olho nesse o Sinduscom. Só um detalhe, o Conselho de Desenvolvimento Urbano, que seria o conselho que era para estar o quê? Está verificando, monitorando, vendo esse projeto, analisando pela sociedade, que já é um conselho bem precário, né, que a maioria é do governo. Você bota esses conselhos, também são outros complicados, né? Eu não sei quantos conselheiros do governo e bota lá alguém só para ficar ouvindo. Mas esse conselho que tinha ao menos alguém ouvindo, o último conselho que foi eleito agora no final do ano, quem são a organizações civis que estão lá? O Cresce, que é do mercado imobiliário, dos corretores, a OAB e tem o CAU, que é o único que tem alguma ligação com a questão urbana. Então eles já tiram como é que está o plano disso aí. No setor privado, que eu tinha botado para trás, vai ter toda sorte de empresas, gente. Ó, vai ter IBM, a Microsoft está aqui, o Google, a Philips, a Telefônica, até a FIFA, dependendo da cidade. E nós temos aqui essas duas empresas aqui que estão no nosso plano, que é a Saab e a Cris. Uma ligada à segurança pública, segurança privada, e a outra ligada à questão habitacional e conectividade. Entendendo que planejar é um ato político, então a gente tem que o quê? Pensar num planejamento que tem essa conotação política. Então, nesse sentido, tem um autor da geografia, Marcelo Lopes de Souza, que ele vai dizer que planejar e gerir intervenções no espaço urbano são atividades eminentemente políticas, uma vez que o sentido e a finalidade da vida coletiva estão em jogo. Por outro lado, isso não deve desembocar na conclusão de que planejar e gerir precisa de técnica. Tem que ter técnica, tem que ter pessoas capacitadas. Mas também não pode ser só um planejamento tecnocrático. Lá na consultoria X Fazenda. Notadamente no que se refere à escolha dos meios mais adequados
para a satisfação de determinadas necessidades. Então o que acontece? Se o planejamento não envolve a população local, ele não é para a população. Se ele não escuta as pessoas, ou faz essas escutas que eles vão colocar aqui, que as consultas que eles fazem, que são bem precárias, vou até passar para mostrá-las. Aqui é o Centro de Cooperação do Rio. E, é só aqui na Beira Rio? Não. O Complexo Linha Férrea, o Roger, todos eles já estão com licitação marcada. Eu estou também trabalhando com o pessoal lá na comunidade chamada Raio da Morada, fui lá com o MTD, e chegamos lá, a comunidade está cercada por obras. E essa comunidade cercada por obras, basicamente eles vão fazer o quê? Transformar o antigo lixão também num parque. Lembrando, existem várias políticas de parque hoje. Então tem cidades que estão só criando parque. Não cria uma escola, mas parque está criando tudo. E é uma política que está chamada de cidades sustentáveis. Mas é uma política também ligada à valorização imobiliária. Onde se cria um parque também valoriza aquela área. Então nesse sentido, por exemplo, o Parque do Cabo Branco, toda aquela região, foi criado um parque novo, todos cercando os empreendimentos turísticos do resort que vão surgir lá. Então está sendo uma política deliberada de construção de parques. Mas mais Beira Rio para quem? No mundo também tem acontecido, e aí eu estou achando que esses exemplos estão vindo, não é dito isso pela prefeitura nem pelo BID, mas os exemplos estão aí no mundo. Então o que eles chamam de desenvolvimento de frente ribeirinha. O que é uma frente ribeirinha? É uma área de frente a um corpo hídrico, fluvial, um rio, ou se não frente marítima, que eles chamam de waterfront, que é o quê? São áreas que, se forem recuperadas pelo governo, elas ganham um potencial de valorização imobiliária muito grande. Porque há uma tendência de pessoas, a classes médias, altas, a quererem morar próximo de corpos hídricos. Saneados, é claro, né? Em si. Então, é muito mais caro, tem um valor de renda muito mais alto você morar próximo de um rio ou do mar, basta você ver o bairro do Bessa, Tambaú e Manaíra, do que morar em outras áreas. Então, elas têm um apelo para o mercado imobiliário. Então, uma das metas é o quê? É uma estratégia de desenvolvimento ligada a essa matriz, que é criar essas imagens e tal, estratégias semelhantes a usadas em alguns países. Como essa de o quê? De ir trabalhar em frentes ribeirinhas. Então, frente ribeirinha é o quê? Pode ser um rio que tem uma população ou está entregue a algum... Pode ser, né? Por exemplo, todo mundo acho que ouviu falar aqui do Estelita, lá em Recife, um tempo, alguém ouviu falar? Que teve um movimento do Ocupa Estelita. E o Ocupa Estelita era de frente ao rio do Pina, que chega lá uma parte do rio da Bacia, e que encontra o mar ali próximo do Recife Antigo. Então é um lugar de paisagem exuberante. Do outro lado nós temos Brasília Teimosa, a comunidade famosa em Recife por resistência. E o que acontece? Eles queriam simplesmente tirar todos os armazéns que estavam até abandonados, mas tinha muita gente morando lá, sem tetos, e transformar em várias torres de 40 andares. E ocupar aquela frente ribeirinha, no caso. Então são projetos que estão chegando. Ok. Então, esse plano tem algumas empresas, como eu disse, tem a LH, tem a Saab, que vai fazer o Centro de Cooperação da Cidade, que é um projeto milionário, que eu acho, sim, que não é necessário. Hoje nós temos aqui na cidade vários profissionais, arquitetos, geólogos, pessoal da sociedade civil discutindo mobilidade urbana, mas ninguém está sendo ouvido, porque eles querem criar esse projeto aqui do Centro de Cooperação. Eles não querem entender como a gente quer a nossa mobilidade, mas eles querem impor uma mobilidade que é moderna, que está aí nas cidades modernas aí como exemplo para concorrer. E eu vou só colocar aqui os valores. A gente não está muito claro os valores, mas aqui está até errado. O empréstimo inicial é de 100 milhões de dólares. Então isso vai, bota aí a cotação do dólar hoje. Então bote aí 400 e pouco, quase 500 milhões. E é o primeiro empréstimo que tem prazo de pagamento por quase 42 anos. Então eu estou me comprometendo por 42 anos. Então quando tiver faltando coisa aqui para pagar isso, em si vocês sabem por que é. Mas o projeto, na real, se juntar tudo, ele vale 1,5 bilhões. Então 1 bilhão e 200 milhões. Então, e eles fizeram vários cenários. Tem cenários que vão até 2,4 milhões de dólares. E tem cenários que eles acham hoje seria 1 milhão. E um de 1 milhão e 300. 1 bilhão e 300. Então,
Mas o tendencial da economia é um projeto caríssimo. Então a gente tem que ter ideia disso, que é um projeto caro, e pode chegar a ser mais caro ainda, que aqui é o tendencial. Aqui é o que eles achariam ótimo. Esses projetos sempre colocam assim uma meta ótima, mas ela nunca é atingida. É o ótimo, é no sonho, no melhor sonho da vida, dá aquele valor. É que nem a transposição de São Francisco, não sei se alguém já ouviu falar. Fizeram uma projeção de uma vazão de água que nunca existiu na história do São Francisco. Só para poderem financiar o projeto. Então, eu queria passar, para terminar, que participação social é essa, para eu terminar minha fala. Eles colocam que fazem consultas e envolvimentos. Estão falando em criar o Elo, né, que é uma agência local aqui para ouvir vocês e tal. Mas, quando você for ver os projetos, o que está indo para as consultorias é o que vale. O que está na consultoria, o que já está programado de dotação orçamentária, já está tudo lá. Então, no meu entender, uma leitura minha, eu acho que a participação é fake. É uma participação fake, que é só para mostrar que está dando ouvidos, mas no final está programado tudo. Inclusive toda a dotação orçamentária, com prazo, datas, porque é um banco. Ele não, tem até gente que mora em alguma comunidade ali e diz: ah, todo dia eles diziam isso, faz anos que dizem que vão tirar a gente daqui, mas nunca tinha chegado um banco da capacidade do BID. É outra história, não estava falando com prefeitura tal, prefeitinha Neagra, né, não sei quem não. O prefeito está nas mãos do banco. Quem estava na reunião do dia 16 viu que o BID queria todo o tempo se sair, dizendo que ele não é responsável por nada, que é a prefeitura. Mas a prefeitura não dá um passo que eles não queiram, que está tudo amarrado nas medidas operacionais dele. Então não tem autonomia a prefeitura. Não é só aqui que a gente não tem autonomia, até a prefeitura está amarrada a eles. E para finalizar, a gente coloca aqui essa possibilidade, alguns planos que estão ligados, então não é só o plano aqui, não é só o pessoal da Beira Rio. Tem o plano de uma empresa metropolitana de desenvolvimento, para desenvolver toda a metrópole. Tem a aliança entre municípios. Tem o quê? Temos também a criação de um plano de mobilidade, está dentro do plano. A revisão dos planos diretores, sem participação da sociedade, que é a consultoria. A criação de planos estratégicos para as áreas da Zona da Cimenteira e do Aeroclube, que já tem o Parque Linear Paraíba lá, em si. Melhoria das ofertas turísticas e serviços regionais. Revitalização e readequação dos centros históricos, com turismo fluvial, daí querendo tirar a pessoa do Porto do Capim e revitalizar revitalizar a palavra dele, né? Mas é requalificar mesmo em si todo o Sanhoá ali naquela região do centro. E um plano de turismo. A viabilidade de ponto de acesso, também temos aqui a implantação do anel e do rodoanel, que é outra obra que virou agora moda em todas as cidades, fazer um rodoanel para desobstruir trânsito e tal. Às vezes a cidade, mas isso em Recife tudo bem, mas tem cidades que não precisa. Eu estou dizendo que algumas obras não podem ser feitas, não, mas elas não são prioridade perante os problemas da cidade em si. E criação de parques lineares, nas áreas de proteção permanente da cidade. Então, temos assim um leque de coisas. E eu queria terminar com essa questão da resistência sobre isso. Então, eu usei até um termo que o pessoal lá de Recife, que era a comunidade do coque, que eles até criaram o coque resiste, que era o coque resiste. Então, o que acontece? Existe hoje, Alexandre, todo mundo, sempre que um banco, é um banco fulano, internacional, é uma prefeitura, tem como ir contra isso? Tem. Agora é uma associação grande. É universidade, é movimentos sociais, é comunidades, todo mundo junto. Anteontem eu estava lá no Ministério Público, conversando com o José Godoy, assinando um plano de extensão, um projeto de extensão, justamente ligado a isso. Eu estava conversando com ele, né, justamente nesse sentido, chamando ele para oficialmente trabalhar dentro do projeto de extensão nosso lá. Então, a gente está conversando com quem? Com o próprio Instituto Voz Popular, com outros acadêmicos. É um plano que eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês. Precisa de outros profissionais. Eu sou da geografia e entendo a produção do espaço no macro. Mas tem que ter arquiteto, tem que ter analista ambiental, porque é um plano maior. Então, desses planos, eu vou trazer 3 exemplos aqui, rápidos, que foram feitos. Esse aqui ganhou um prêmio agora em 2019, que é o Plano Popular de Urbanização e Reabilitação Fundiária do Banhado. Banhado é lá em São Paulo, em São José dos Campos. E essa galera aqui começou a lutar contra um projeto parecido com esse daqui. Por que é parecido? Porque chama de operações urbanas consorciadas.
vem acontecendo em São Paulo, vem acontecendo no Rio, entendeu? Mas aqui tem todas as características de uma operação urbana consorciada, só que a prefeitura não deu esse nome. Ela só botou o plano em si. E esse projeto do Plano Popular, ele foi construído, tem aqui o sumário dele, ele foi construído num processo de luta, assim, paulatina. As pessoas foram se reunindo, primeiro viu que não servia para eles, primeiro viu que não tinha participação, foram criando reuniões como essa, essas reuniões viraram fórum permanentes, esses fóruns permanentes começaram a crescer e agregar e virar projetos e o que eles chamam de contraprojeto. É aí que eu quero lançar essa ideia. A ideia seria o quê? Criar um contraprojeto ao projeto do BID. E isso aconteceu em mais de um lugar. E é aí que eu quero mostrar para vocês. Aqui é o contraprojeto da comunidade do Banhado, onde eles trabalham a geografia do Banhado, as relações terra-trabalho, os territórios de conflitos onde tem dentro da comunidade, as escalas, a infraestrutura, a habitação, tudo. Até a questão da relação com os corpos hídricos com o rio foi trabalhado. Saneamento, mobilidade, uma praça-feira, que é um negócio bem interessante, que depois eu vou trabalhar, analisar e tentar apresentar para vocês. Zoneamento ambiental, regularização fundiária, e tudo isso feito por quem? Pela comunidade em apoio e assessoria com várias outras instituições. Lá no caso foi a Defensoria Pública do Estado, junto com cursos de arquitetura, engenharia, sanitária. Então, é possível, agora depende do quê? Das articulações. Aqui só pra vocês verem, ó, mapa de fluxo eu botei só algumas figuras. Fluxo de trabalho, essas linhas aqui é dizendo onde as pessoas trabalham, qual é o deslocamento delas, o zoneamento do parque, onde estava as ex aqui, no caso deles era aqui, dentro de um parque maior, lá seria um parque. Criaram uma praça, então tudo isso aqui foi pensado por ele, uma praça-feira para vender os produtos da agricultura familiar, no caso que eles tinham lá, e a agroecologia. Regularização fundiária, mas uma regularização fundiária que tem um acordo de não entrada do mercado imobiliário, que não é simplesmente eu ganhar minha terra e depois poder vender a qualquer hora, tem que ter esses acordos de segurar em si. E no Porto do Capim também, pô, o pessoal tudo fala, o exemplo do Porto do Capim, eles são resistência, mas foi um trabalho de construção coletivo também, com a universidade, professoras como a Geovanca, da arquitetura, professora Araci, da geografia, e outros estiveram lá e fizeram desde cartografias sociais, para entender como cada um vê seu território. Então isso aí, e aqui era o projeto da professora Geovanca, da arquitetura, que era Abraça Porto do Capim, requalificação urbana e direito à cidade. Então são projetos de extensão. E o que é extensão, para quem não conhece? Extensão é quando a universidade sai lá daqueles murinhos dela ali, e vem aqui, conversa com vocês e tenta planejar com vocês, ouvir vocês e trabalhar junto. Tem muitos colegas meus que não fazem isso porque querem só pesquisar e ganhar likes, e ganhar currículo e tal, e lançar artigo e ser premiado não sei aonde. Mas há um movimento, a Universidade Federal da Paraíba é uma das maiores universidades em curso de extensão. Que eu quero dizer aqui que o trabalho é ótimo da própria, como o Daniel trabalha lá, nas incubadoras e tudo mais. Planejamento conta corrente, aqui já foi lá no Rio de Janeiro. Esse planejamento aqui foi numa comunidade também crescente. Isso aqui eu vou sistematizar depois e passar em outras reuniões futuras, que eu peguei recentemente. Mas é outro planejamento também que chama de... Alguns estão chamando de planejamento radical, conta corrente, planejamento urbano insurgente. Tudo isso quer dizer o quê? Basicamente, planejamento urbano popular, feito pelas pessoas, para as pessoas e com as pessoas. Então não é uma coisa, não é um objeto alienígena, né? Alienígena é aquele que chega ali, pá, vem de fora e domina. Mas está falando de coisas que vem de baixo para cima. Em si é uma perspectiva. Então só alguns trabalhos. Esse aqui foi o último encontro de pós-graduação em urbanismo e surgiram vários trabalhos nesse sentido. Esse aqui outro, práticas insurgentes de planejamento urbano municipal. Essa experiência é muito interessante. Depois eu queria ter a possibilidade de socializar com vocês essas experiências de forma mais concreta. Que é lá em Campeche, em Florianópolis, que era uma área também de alto apelo, só que era litorânea, de alto apelo imobiliário, com pessoas de origem em si tal, que moravam lá, acampamentos precários há muito tempo, e chegou projetos como esse e tentou tirá-los e eles resistiram também. Sem falar da Vila do Autódromo, que resistiu ao Comitê Olímpico. Agora o que aconteceu com a Vila do Autódromo? Resistiram, muita gente não acreditou na resistência, saiu,
Quando eles conseguiram a regularização, tinha o quê? Em torno de 20 a 30 famílias, de uma origem de 80. Porque esses seguraram a onda até o final, mas não dizendo que é uma luta fácil. E por fim, a gente abre para o debate, mas só entendendo que o ISIS, para mim, ele é isso aí. Ele tem que ser cortado aqui dessa região e a gente tem que pensar um planejamento para a gente, em si, feito pela gente. Eu acho que nós temos capacidade para isso, muita. Então eu acho que é só o que botar a mão na massa e tal e fazer uma rede grande para isso. Já estou tentando ver quem são as pessoas possíveis para ir e a UP está aí também nesse movimento. Obrigado. Daniel vai apresentar? Pronto, aí depois antes do Daniel apresentar, se alguém tiver alguma dúvida, aí a gente pode depois ir escrevendo, certo? Para a gente ver qualquer dúvida, esclarecimento sobre as apresentações. Então vamos fazer assim, quando o Daniel está organizando aqui, aí a gente vai abrindo aí para quem tiver alguma pergunta, professor Alexandre, algum esclarecimento, ou quiser fazer alguma colocação. A gente só vai marcar um tempinho assim de... Não, eu para dúvida agora. Certo. Aí a gente faz todas as... se tiver muita dúvida, a gente faz um bloco e o professor Alexandre vai respondendo, certo? Então quem quiser se inscrever, é só levantar a mão, perguntar, que a gente vai anotando aqui. Mais alguém? Tem Rafael, pode vir, Rafael aqui. Se quiser perguntar daí, a gente vai... Quem quiser ir se inscrevendo, eu vou anotando aqui. Boa tarde, companheiros e companheiras. Agradecer o empenho dos companheiros aqui da comunidade para viabilizar a estrutura e o local. Eu queria te perguntar, Alexandre, duas questões. Uma, qual é o papel legal e institucional que a Câmara de Vereadores tem nesse processo? É possível estabelecer algum grau de resistência também, digamos, em nível institucional na Câmara? Essa é uma pergunta. E a outra, eu queria que você detalhasse melhor aquela parte do financiamento. Eu não entendi bem assim, se os 400 milhões de reais, ou pouco mais do que isso, seriam para os 42 anos, ou se 42 anos os 400 milhões, você falou que é a primeira parcela, né? Ou se é todo o projeto de 42 anos. Detalhasse isso, a parte financeira. Mais alguém? Perguntar? Perguntas? Quer responder logo ou quer perguntar? Espera logo. Certo. Aí é bom se apresentar, dizer o nome que deu quando for. Então, boa tarde a todas e todos. Meu nome é Dailton, sou professor aqui da UFPB, sou sanitarista e tenho um trabalho de extensão aqui na comunidade São Rafael, chamado Mais Saúde na Comunidade, onde a gente constrói redes, parceria e linkadas a diversas políticas públicas. Eu vou precisar de sair exatamente porque agora às 16h30 a gente, no nosso bairro, eu moro no Jardim Oceania, a gente está discutindo uma área que nós ocupamos, né? Nos organizamos, ocupamos, criamos uma associação e eu acho que tem um pouco a ver com o que o professor Alexandre está trazendo e que é a gente tomar conta do nosso espaço. Lá no Jardim Oceania tinha um retalho de loteamento, um triângulo, que nos bairros como Bessa, Jardim Oceania e tal, os terrenos aparentemente desocupados, eles vão sendo ocupados por igrejas, com todo respeito, por pessoas bem intencionadas, armam uma barraca, depois tomam conta, como aconteceu ali perto da unidade lá do Bessa, que virou um grande campo santo, com barracas armadas e tudo mais, por pastores, que são pessoas bem intencionadas e tomaram uma quadra inteira. Então, a gente conseguiu, nessa questão, a gente conseguiu, nesse retalho de loteamento, que servia só para a construção civil deixar as tralhas lá. Eles constroem aqueles pequenos edifícios,
e enchia de tralha, de lixo, de resto de banheiro e tal. E a gente começou a se incomodar e moramos lá perto e fomos limpando o terreno, construindo uma hortazinha devagar, como quem não queria nada, feito papa quente, comendo pelas beiras, e a gente foi tirando e chamando a prefeitura para assumir a responsabilidade dela, urbana, de manter o espaço limpo, e descobrimos que era um espaço público. E o resumo disso é que a gente conseguiu formar uma associação e também debater nos famosos orçamentos participativos. A gente levava o bloco inteiro com faixa e tudo, e foi construído um espaço. Ainda não foi construído porque depois que a prefeitura entrou, melou, está melando, que a Ecopraça está parada. Então, exatamente, eles alegavam isso aí, quer dizer, para sair na foto, a prefeitura foi lá e ligeirinho, porque a gente estava repercutindo nas redes sociais, debatendo e tudo mais, exatamente fazendo esse debate de organização urbana. A praça começou o ano passado com a previsão para ser entregue com uma proposta de um arquiteto parceiro da região, na nossa perspectiva, né, um desenho nosso, e terminou que tem que mandar tecnicamente para a prefeitura para que eles possam legitimar o projeto. E aí, não, nós vamos construir. Quando a Ecopraça caiu na mídia, começou a sair em matérias, aí eles foram ligeirinho, porque ali perto, a velha história da briga do Estado com o município, tinha o Parque Paraíba 1 e o 2, e mais na frente, Luciano queria dar uma mijadinha no poste e deixar a marca dele, Ecopraça, exatamente utilizando esse argumento de uma pessoa cidade sustentável, né? Foi tirar a casca dele e, de fato, a coisa parou, porque ele está, e hoje à tarde a gente está se reunindo agora, já vamos abrir uma faixa lá, porque quando abre faixa e chama, porque às vezes quando chama e não faz uma zoada, eles não ligam, mas a gente vai abrir um bairro de classe média, mas a gente vai discutir hoje à tarde, inclusive, porque é que e o valor só saiu, deu deserto 2 vezes, porque não havia empresa interessada no orçamento que a gente já achou muito caro, de quase R$500 mil para construir uma pracinha pequena. Aí no primeiro ano deu deserto, no segundo eu acho que eles fizeram uma coisa, rapaz, pega esse pedaço desse negócio que esses meninos vão fazer zoada e a gente, enfim, o destaque que eu queria fazer e fica também, ninguém importa exemplo, mas a gente pode se apropriar do que é nosso. João Pessoa já virou aquilo que a gente vê ali no altiplano, né? Você vê que é uma cidade aleijada, né? Lá em cima, aquelas torres, lá embaixo, onde aquela lei antiga conseguiu manter, ainda tem. Eu acho que é isso. Eu só queria fazer deixar esse registro aqui. Quem foi a outra pessoa que se inscreveu, que ia tirar dúvida? Levantou a mão ali, eu nem vi. Tem mais algum esclarecimento, professor Alexandre? Eu posso responder isso aí? Então, pronto, certo. Pronto. Em primeiro lugar, né, resposta à primeira pergunta sobre a questão do papel da Câmara. É o seguinte, pelo que eu venho acompanhando em outras cidades, venho vendo, tentando analisar, os órgãos de governo, tanto do executivo, legislativo, judiciário, muitas vezes eles são engolfados por essa... O que acontece? Até vereadores assim, de causa, progressistas em si, eles não resistem ou sucumbem a interesses como esse, quando se coloca cifras do tamanho do que foi colocado aqui. Então é tipo assim, há um movimento geral, que talvez um ou outro vai resistir e tal, mas há um movimento geral de que é muito bom o empréstimo desse, é muito bom esse valor, temos que ter. Então acontece o quê? Que na maioria das votações do legislativo, esses projetos vão passando. É até curioso que eu fui para uma audiência pública sobre o plano, e eu me lembro que eu conversei com alguns vereadores, e quando eu fui dar ideia do empréstimo, do valor das coisas, eles tudo assim sem ideia, mas eles todos votaram. Eles votaram naquilo ali, mas eles estavam dizendo, não sei como é isso tudo, é assim mesmo. Eles votaram tudo isso e não sabiam depois dizer como era o projeto. Aí eu acho interessante isso. Mas essa questão da autonomia e deles, o que acontece? Todos esses projetos, alguma parte deles vão passar pela Câmara.
Aí o que eu estou dizendo é que é muito difícil eles não passarem se não houver movimentos daqueles que eu botei aqui, aqueles exemplos, tem lá nos trabalhos acadêmicos, o pessoal indo para as audiências e para a Câmara, tipo assim, a votação do projeto vai dar no dia 30 de dezembro, sem anunciar para ninguém, lá na véspera. A galera correr, encher 200 pessoas lá na Câmara Municipal de Florianópolis e barrar. Então, se não houver uma vigilância precisa, direta, dos movimentos da galera e tal, pode ser que passe independente de um ou outro da Câmara, ou um ou outro não sei o que e tal, porque são projetos muito expressivos e tem relação de poder muito grande dentro. Então, eu acho que o que eu quero terminar falando nesse sentido é que não dá para a gente esperar pela democracia representativa nesse momento. Se a gente não fizer algo, a democracia representativa é engolfada também, que é nossos representantes. E a outra... Deixa eu só melhorar um aspecto da pergunta. Eu vi que ano passado os vereadores votaram a previsão orçamentária da prefeitura para este ano. Isso é, sim, todas as casas legislativas fazem isso. E já está previsto a entrada desse recurso, correto? Isso já significa que o projeto está aprovado na Câmara ou ainda vai haver algum momento em que a prefeitura vai mandar para a Câmara? A minha preocupação, na verdade, é essa, porque se a prefeitura for mandar um projeto para a Câmara, a gente pode ir à Câmara, a comunidade, a população fazer alguma resistência lá, entendeu? Ele já está aprovado. O que vai entrar na Câmara futuro pode dizer, o projeto do plano diretor não participativo, tem que ser votado. Ou alguma mudança na lei, foi até bom o professor lembrar do que aconteceu no Altiplano. O plano diretor de João Pessoa está parado, desde e tal, mas o Altiplano, de 2007 a 2010, foram feitas leis para flexibilizar a legislação ambiental de lá, em si, para criar aquilo ali, aqueles prédios ali. Então, de hora para outra, eu posso também pegar uma legislação daqui, aqui é uma ZEP, essa área aqui é uma ZEP, uma zona da IC e tal, e a transformar em uma zona de adensamento não prioritário, só para poder abrir o mercado para chegar aqui e poder construir. Então isso aí é possível. Agora a vigilância da sociedade é que tem que estar presente. Sobre o empréstimo também, aquilo que eu coloquei ali, por exemplo, são 100 milhões de dólares, certo? Inicial. Mas foi feito o levantamento do quanto o plano custa realmente. Aí como eu disse, tipo assim, eu vou dar 100 milhões aqui. Eu até disse isso na audiência e vou repetir. Esse banco funciona como traficante. Eu dou aqui, ó, um pontinho de dinheiro aqui que não dá para fazer o projeto todo. Aí eu dou aqui 100 milhões. Quando chegar lá na frente, que eu ver que eu não consigo fazer isso com minhas custas, aí eu pego e ofereço mais 100 milhões. E depois mais, mas o projeto é de bilhão. Então o dinheiro não dá para executar tudo. Pelo menos no cálculo próprio, você chegar lá no plano, ele diz quanto é o projeto no todo. Agora o que acontece? Aí ele vai favorecer parcerias público-privadas futuras, que estão rolando aí no mundo todo, vai favorecer também mais empréstimos, vai favorecer, por exemplo, na área ambiental, que eles estão querendo fazer estudo de risco, não sei o que, de gases do efeito estufa, aí ele já coloca lá. Se a prefeitura não tiver dinheiro, ela pode conseguir dinheiro com fundo socioambiental